Obrigado, reverendo Dr. Júlio. Caros irmãos e irmãs, a graça e a paz a todos e a todas. Muito bom estarmos juntos, reunidos para este momento tão importante da história da nossa Faculdade de Teologia. Então é com muita satisfação que faço uso desta palavra para representar aqui a Assembleia Geral da nossa Igreja, na abertura desse congresso, que é promovido pela nossa Faculdade de Teologia, FATIP, mantida pela Fundação Eduardo Carlos Pereira, que é a autarquia da nossa igreja. E aqui eu quero cumprimentar os membros do Conselho Curador da nossa fundação, a Fundação Eduardo Carlos Pereira, o presbítero Carlos Reginaldo, que está aqui conosco, e também o presbítero Rogério Bueno, que são membros do Conselho Curador. Também cumprimento o seu diretor executivo, o presbítero Ítalo Francisco Curtio, primeiro vice-presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil também. E saúdo com gratidão pelo seu trabalho em prol de uma teologia pastoral, aplicada, o reverendo Marcos Nunes, nosso particular amigo, diretor acadêmico da FATIP. Especialmente cumprimento o nosso convidado internacional, o reverendo Dr. Jason Baiese, que tenho absoluta certeza dará uma contribuição magistral para esse tema tão atual e controverso. Com o reverendo Dr. Jason, cumprimento também os demais professores expositores, mediadores, painelistas, os docentes da FATIP, especialmente porque trabalham em prol de uma teologia que dialoga com as necessidades do mundo presente. A FATIP é a sucessora do Seminário Teológico da IPI do Brasil, que foi fundado em 21 de abril de 1905. Portanto, nós estamos próximos de completar 120 anos de educação teológica em nossa igreja. E um dos pontos mais destacados da fundação do seminário, lá no longínquo ano de 1905, quando São Paulo ainda não tinha ares de metrópole, era poder capacitar os nossos jovens ministros para que eles pudessem comunicar bem sobre a palavra de Deus. E desde sempre, inclusive na composição da primeira grade disciplinar do nosso seminário, as disciplinas de oratória, retórica e lógica eram exigências sine qua non para colar grau e para ser ordenado ministro da nossa igreja. Caros irmãos, caríssimas irmãs, acadêmicos, pesquisadores, a comunicação encontra-se inscrita no mais profundo do ser de cada homem e de cada mulher. É uma realidade humana central, e tão central que às vezes ela nos passa despercebida, a não ser quando nós a percebemos falhada, ou quando na comunicação é introduzido um elemento estranho que a perturba no seu existir primário, como é o caso das mídias, especialmente das mídias sociais. A teologia não pode ficar indiferente a uma realidade humana tão central como é a comunicação. É certo que a teologia não se reduz a uma antropologia. O seu ponto de partida não é a consideração do ser humano, mas a consideração da palavra de Deus, que dirigiu e dirige constantemente a nós humanos. Deus não se encontra limitado por mais nada que não seja o seu amor fiel. Mas é precisamente essa sua fidelidade amorosa para com a obra das suas mãos que o leva a considerar o próprio eu humano como parceiro de diálogo. E a história da salvação, afinal de contas, nada mais é do que esse contínuo cuidado de Deus pelo ser humano, uma constante procura de um diálogo, de uma comunicação salvífica. Essa afirmação da origem da teologia na palavra dirigida por Deus ao ser humano nos dá uma pista que não poderemos nunca esquecer ao abordar, como faremos nesse congresso, uma teologia da comunicação. Com efeito, se não podemos esquecer a interrogação acerca do valor da comunicação midiática e das consequências teológicas que ela eventualmente possa trazer consigo,
não poderemos também ignorar a afirmação teológica que descobre a raiz última da dignidade da comunicação humana a partir de uma outra realidade. Precisamente o fato de que Deus dirige a sua palavra ao homem. E nesse primeiro falar divino já está implícita a diferença que distingue o ser humano no meio da criação. No início da reflexão teológica e no próprio modo de pensar o seu método, nós vamos encontrar uma teologia da comunicação. E se assim for, essa teologia não deixará de ter consequências nos vários níveis da reflexão teológica, particularmente no nível dogmático, no nível moral e no nível pastoral. Isso é importante nós sempre frisarmos para guardarmos isso de uma forma muito clara e evidente. Mas será que a consideração da comunicação como realidade primeira, seja da revelação, ou seja da existência humana, não deverá levar-nos a olhar o seu tratamento teológico como uma reflexão a ser realizada primariamente em sede da teologia fundamental? Quero dizer, no seio daquela disciplina que estuda a revelação e o seu acolhimento por parte do ser humano, será que não é essa a origem, a revelação primária? Bem, não vim aqui para me aprofundar nesses detalhes teológicos, apenas risquei o fósforo para incendiar o pavio, né? A partir de agora, então, dos próximos dias, nós teremos os debates aqui, e especialmente as reflexões do reverendo Dr. Jason sobre isso, sobre as inovações que estão por aí e sobre, principalmente, essa nossa intercessão com a comunicação, especialmente para nós, pastores, pastoras, acadêmicos de teologia. Mas, como me chamaram aqui para fazer uma devocional, eu quero, de maneira muito simples e objetiva, enfatizar que a Bíblia tem muitos e diversos ensinamentos sobre comunicação. Esse final de semana eu estive na Amazônia, no Pará, e preguei no domingo de manhã numa comunidade quilombola, lá em Santarém, numa área distante, rural, uma comunidade quilombola. E ao ministrar aquela comunidade, uma comunidade bem animada, havia lá umas 40, 50 pessoas, eu fiquei pensando na comunicação. Como que nós estamos habilitados como pastores, como igreja, a conversar, a dialogar, a levar a palavra de Deus para comunidades desse tipo, com pessoas que tiveram poucas oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de cognição. Como que a palavra deve ser pregada e deve ser testemunhada? É uma reflexão importante a se fazer. Nós estamos vivendo, queridos e queridas, tempos de alta exposição nas mídias. Inclusive, vivemos tempos de patrulhamento de comentários, de exageros, tempos de equívocos, porque muitas vezes queremos que a nossa opinião seja ouvida, e temos muito poucos fóruns para que a nossa opinião seja ouvida, então utilizamos as redes sociais para que as nossas opiniões possam fluir e serem ouvidas, e muitas vezes há alguns excessos. E apenas para reflexão, sem nenhuma pretensão de fazer aqui uma homilia, apenas para ajudar a pensar esse processo de se comunicar melhor, eu separei aqui alguns textos e alguns pontos importantes também dentro disso que nós vamos ter durante esse nosso congresso. O primeiro deles, nós devemos usar a comunicação para edificar e para encorajar. A carta aos Efésios, capítulo 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Enquanto teólogos e pastores, nós somos chamados a usar a nossa comunicação para encorajar,
fortalecer e ajudar aos outros a crescerem na sua jornada espiritual. Esse é um chamado importante para nós como igreja. Esse é um chamado importante para nós como pastores e pastoras, missionários e missionárias. Fomos chamados para que a nossa comunicação edifique e encoraje. Esse é um ponto importante. O segundo, nós somos chamados também a falar com sabedoria e gentileza. Nós estamos vivendo tempos duros, tempos que você faz uma afirmação numa postagem e você recebe centenas e centenas de comentários e muitos deles críticas pesadas. Perdemos a ternura, perdemos a gentileza. Provérbios nos diz, no capítulo 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso chama a atenção para que sejamos cuidadosos com a nossa comunicação. Isso chama a atenção para que sejamos cuidadosos com as palavras que usamos e pensamos. Inclusive o que vamos falar, o que vamos escrever, o que vamos dizer. Devemos voltar à gentileza. Devemos voltar a termos palavras respeitosas para evitar conflitos desnecessários e especialmente para construirmos relacionamentos saudáveis. A igreja precisa de relacionamentos saudáveis e a comunicação é um ponto fundamental para isso. O terceiro ponto é ouvir ativamente. Outros vão dizer é escuta ativa. A Bíblia nos chama a atenção para que possamos ouvir e estar atentos no processo de escutar as pessoas. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 19, diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse tardio significa pense, reflita. É um chamamento para que nós possamos ouvir ativamente e com isso sermos bênção na vida das pessoas. E por último, uma chamada importante para nós quando falamos de comunicação: evitar as maledicências. Grande parte de vocês participa dos concílios e nós vamos ter agora no final de novembro, início de dezembro, os nossos presbitérios se reunindo. E muitas vezes uma palavra, algo que foi escrito, um parecer que foi traçado, pode trazer muitos prejuízos para a vida pastoral de muitas pessoas. Eu conheço amigos, e vocês também conhecem, que saíram dos presbitérios feridos e machucados por conta de uma comunicação enviesada, por conta de uma comunicação maldita. Evite as maledicências. Provérbios nos diz, no capítulo 16, verso 28, o homem perverso semeia contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Nós precisamos ser cuidadosos para não espalhar rumores ou falar mal dos outros, e devemos tratar, como já dissemos, as pessoas com respeito e dignidade, independente das suas falhas. Esse é o processo de comunicação que somos chamados a seguir como exemplo bíblico, evitando as maledicências. Penso, meus queridos irmãos e irmãs, que se seguíssemos os princípios bíblicos, nos comunicaríamos com muito mais leveza. Isso começa com um bom discipulado, isso tem vida devocional e isso tem dependência total do Espírito Santo de Deus. A nossa oração é que esse Congresso Internacional de Teologia possa nos despertar a reflexões muito importantes a respeito das novas tecnologias, daquilo que nós estamos vendo de inteligência artificial, mas que também nos ajude, como pastores, pastoras, missionários e missionárias, acadêmicos da área de teologia, membros das nossas igrejas, a termos uma comunicação abençoada e abençoadora. Que Deus nos abençoe e que esse congresso seja bênção para todos nós, em nome de Jesus.